Boa tarde, meus queridos irmãos. Essa tarde de sábado, nós estamos dando início novamente à nossa leitura da nossa lição, hoje, sábado à tarde, o profeta inquieto. E esta semana nós vamos estudar um pouquinho sobre o profeta Jonas e o seu chamado por Deus, para ir à cidade de Nínive, a fim de levar ali a mensagem de Deus para aquele povo, para aquela cidade. A cidade de Nínive era uma cidade, para aqueles dias, uma cidade grande, tinha mais de 120 mil habitantes, e o histórico daquela cidade era uma cidade assim que não tinha o conhecimento de Deus, cidade muito rebelde, povo muito desobediente, e muito violento. Nós conhecemos algumas histórias de alguns reis ali daquela cidade. Nínive, na verdade, era a capital da Assíria, E, por exemplo, ali tinha um rei chamado Senaqueribe. Nós encontramos ali nas histórias, Senaqueribe era um rei que ele conseguiu conquistar muitos reinos, Ele construiu um império muito grande, mas ele era um rei muito violento, E ele não tinha compaixão, não tinha amor por ninguém, muito menos por outros reinos que ele conseguia conquistar. E foi nesta cidade que Deus enviou o profeta Jonas, porque a palavra de Deus diz que o pecado daquela cidade havia atingido os limites, E Deus já não estava mais suportando tamanho pecado, violência que os ninivitas, sem compaixão, sem dó, sem misericórdia, eles o praticavam a pior das torturas contra principalmente aqueles reinos que eram conquistados, e o seu povo era levado como escravo ali para a cidade de Nínive. Então Deus chamou o profeta Jonas e disse: Jonas, é assim, eu preciso que você vá até a cidade de Nínive e anuncie ali o evangelho, diga para eles o quanto eu estou chateado, da forma como eles têm procedido, e se eles não vierem a se arrepender, a cidade será destruída. E esta semana nós vamos então conhecer um pouco dessa história. Meus queridos, um ponto bastante importante para nós aprendermos nesta lição, propriamente aqui do chamado de Jonas. Primeiro, que nós também, como cristãos, não estamos aqui neste mundo por acaso. Nós não aparecemos aqui do nada. E como em lições anteriores que nós temos estudados, Deus, Ele nos criou, e também, ao desviarmos dos planos de Deus, do projeto de Deus, e quebrado a aliança de Deus, nós fomos redimidos por Cristo Jesus. Jesus veio, morreu por cada um de nós, pagou o preço, E Deus, a cada um de nós, foi dado para nós uma missão. Nós estamos aqui como chamados de Deus, como missionários também, para anunciar a este mundo a grande misericórdia, compaixão e a salvação por meio da graça de Cristo Jesus. A história conta que Jonas
Ele nem mesmo questionou o chamado de Deus, ele simplesmente tomou a decisão de nem responder para Deus sim ou não, se ele ia ou não. Ele já decidiu não ir e por cima de tudo isso ainda fugir da presença de Deus, se é que algum ser humano pode fugir da presença de Deus, né? Deus é onisciente, onipotente, e nós não podemos fugir. Deus está em todos os lugares. Aonde você imaginar que você pode se ausentar da presença de Deus, ou fugir da presença de Deus, se esconder da presença de Deus, é inútil esse seu pensamento, porque Deus está ali. Ok? Uma das histórias mais interessantes das Escrituras é a de Jonas, né? Ali estava ele, um profeta de Deus, chamado pelo Senhor, mas que fugiu do chamado. Então, depois de ser persuadido de maneira dramática a mudar de ideia e obedecer o Senhor, ele finalmente o fez. Mas apenas para queixar-se de que as pessoas a que havia sido chamado a testemunhar tinham se arrependido e sido poupado da destruição que de outra forma teria ocorrido. Depois que Jonas, chamado por Deus, para ir até a cidade de Nínive, levar ali uma mensagem de advertência e aconselhamento para que eles tomassem uma decisão, caso contrário aquela cidade seria totalmente destruída, porque Deus não suportaria mais tamanho pecado, a violência que existia ali naquela cidade. Jonas decidiu fugir da presença de Deus e ir para um outro extremo, né? Ele, segundo o que nós podemos encontrar no capítulo 1 do livro de Jonas, ele pegou um navio e desviou, né, da rota enviada por Deus para outra cidade chamada Tarsis, né, ali em direção a Jope. Nós podemos ver na história contada propriamente no capítulo 1 que nessa viagem, quando Jonas estava indo, desviando, do chamado de Deus, Deus então provou que ele estava ali onde Jonas estava, mesmo fugindo, Deus estava acompanhando cada passo dele. E Deus então levantou ali uma grande tempestade naquele mar, a tal ponto que o navio que Jonas estava, embora ele estava tranquilo, pensando que ele conseguiria achar descanso fugindo da presença de Deus, deitado ali no porão do navio, tranquilamente, sem perceber o que estava acontecendo, ele foi então balançado ali, pelos condutores daquele navio, e disse: Jonas, você precisa suplicar o seu Deus para ver se ele tem misericórdia de nós, porque o navio está se afundando e nós todos vamos perecer. Jonas sentiu naquele momento a presença de Deus, mesmo ele estando fugindo. E aqui, meus queridos, eu quero tirar uma lição. Mesmo quando nós tentamos fugir das nossas responsabilidades concedidas por Deus, não cumprindo com a sua vontade e enterrando assim o talento que Deus nos confiou, não querendo nos aplicar o talento para que ele possa produzir, ele possa multiplicar e ganhar mais, porque Deus nos chamou para crescermos e não para diminuirmos. Tá? Mesmo assim, Deus ainda está à nossa procura. E essa é uma lição muito importante. Deus estava à procura de Jonas para dar mais uma oportunidade para ter compaixão e salvar a Jonas.
E nesta semana nós vamos estudar e vamos conhecer aí um pouquinho mais sobre essa história. Eu separei aqui, meus queridos, além do verso para nós que temos para memorizar, que diz: Deus disse a Jonas: e você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também ali muitos animais? Ou seja, Deus não queria, na verdade, destruir a cidade de Nínive, e sim que eles viessem a reconhecer a Deus, o evangelho da salvação, porque muitos deles ali, no sentido figurativo aqui, que não sabia discernir qual era a mão esquerda e qual era a mão direita, ou seja, eles estavam ali envolvidos no pecado sem ter conhecimento da palavra de Deus, e eles precisavam entender e conhecer. Tá? Em 2 São Pedro, no capítulo 3, 9 a 3, nós encontramos ali uma expressão extraordinária do grande amor de Cristo Jesus. O Senhor não retarda a sua promessa, como muitos a acham demorada, mas pelo contrário, o Senhor é longânimo para com todos nós, não querendo que ninguém se pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. A vontade de Jonas é que aquela cidade fosse destruída, mesmo ele indo lá, mas ele foi contra a sua vontade. Obedeceu a Deus na marra. Ele foi contra a sua vontade, porque o desejo dele é que aquela cidade fosse destruída. Jonas conhecia o histórico daquela cidade. E é isso, essa semana nós vamos estudar e vamos ver o porquê que Jonas fugiu, sem querer obedecer o mandato de Deus. Quero orar contigo neste momento e já te desejar uma ótima e abençoada semana. Nosso Deus amado, bom Pai, muito obrigado, Senhor Deus, pelo término do Santo Sábado e o começo de uma nova semana. Estamos sob os teus cuidados e suplicamos em nome de Jesus que o Senhor nos capacite, ó Deus, porque o Senhor não chama capacidade, mas capacita aqueles que o Senhor chama. E nós fomos chamados pelo Senhor com a missão de levar o Evangelho de Cristo Jesus, a salvação pela graça a todo mundo. Por isso te pedimos estas bênçãos em nome de Jesus. Amém.